Bom dia, paz. Amém? Glória a Deus. Que testemunho, né? Muito forte. As canções foram muito convenientes. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por isso. Crise existencial. Já, não já? E aí na crise existencial a gente está em busca de saber, né? O adolescente, o jovem, o adulto. E assim, nunca vai passar até que você encontre Jesus. A sua crise existencial passa até você encontrar Jesus. E essa semana, quando eu recebi o convite para pregar nessa manhã, foi uma semana especial. Eu tive muitos momentos especiais com o Senhor. Muitos momentos especiais. Isso não significa que o mar estava de rosas, tá bom? Isso é uma outra coisa. Mas eu tive momentos muito especiais com o Senhor. E ficou até difícil. Eu falei, Jesus, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? E aí o Senhor, e foi tão demais, que o Senhor estava me trazendo à memória tantas coisas. E aí esse louvor da Cassiane, esse louvor da Cassiane, quem era, se você não era de igreja pentecostal, ou se você ainda não era convertido, esse era o hype, era a Cassiane. E ela cantava na nossa igreja, e ela aparecia lá no culto de manhã, e cantava. A gente era da Assembleia de Deus do Bom Retiro, sede. Então, os artistas gospel iam muito lá. E ela cantava, e eu ficava impressionado, como pode, Ela é menor que eu, gente. Existe pessoas menores que eu, e ela é menor que eu. Mas uma potência vocal que, meu Deus, é uma gigante, E aquilo sempre mexia comigo. E eu sou chorão, choro à vontade. Não tenho problema não, tomo bastante água já para isso. E o Senhor estava trazendo à memória aquilo que me dá esperança essa semana. E com essa canção eu falei, eu não preciso de confirmação. Eu não sou aqueles crentes que fica buscando confirmação, vai na irmã Joana, depois vai no irmão Zé. Não. Vou abrir a Bíblia aqui aleatoriamente e colocar o dedo para ver o que Deus fala. Eu não. Falou, está falado, tem que confiar e obedecer. Aprendi assim e tem dado certo. Tem dado certo. Confiar no Senhor. Mas ele veio essa semana trazendo as confirmações. E aí a música da Cassiane foi mais uma. Só para dizer, esse é o caminho. Esse é o caminho. E então, para você entender um pouco, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Por favor. O apóstolo Paulo que escreveu essa carta à igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Na teologia missional a gente não fala abriu a igreja, a gente diz plantou a igreja. Porque a igreja é como uma semente do reino que vai dar frutos. Por isso que na teologia missional a gente fala plantou a igreja. E o apóstolo Paulo plantou a igreja em Éfeso. E pasme vocês, já fazendo um jabazinho aqui, ele abriu a primeira escola de teologia. Foi na cidade de Éfeso. E ele deu aula lá mais ou menos 3 anos e meio. Olha só. Então, teologia é de Deus, porque o apóstolo Paulo era um homem de Deus, não é? Então, te convido segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na nossa igreja.
tem aula de teologia. O pastor Alencar está amanhã dando a última aula de soteriologia. Não é de comer, é doutrina da salvação, tá bom? Mas vem para você ver, né, o dinamismo. Talvez você tenha dúvidas, é um lugar perfeito para tirar dúvidas na teologia, né? Nós temos também uma turma online, vários alunos estão estudando online, e você também faz isso, porque o apóstolo Paulo plantou uma igreja e colocou lá uma escola de teologia, tá bom? Depois você tem que ler, para você ver essa informação, está lá no livro de Atos, mostra que o apóstolo Paulo ficou, e a escola chamava Escola de Tiranos, né? Hoje tem um outro significado, mas na época era uma escola renomada de teologia, amém? E o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios quando ele estava pastoreando a igreja de Corinto. E eu acho muito engraçado, né, que eu via muitos pastores no passado falando: não, a gente tem que voltar a ser a igreja primitiva, como a igreja primitiva e a igreja primitiva. E aí depois eu comecei a pensar, eu leio as cartas de Paulo, só tinha problema para resolver. Eu quero uma igreja mais santa, eu quero ser parte de uma igreja mais reta, mais obediente. Os camaradas aqui eram duros, né? Eles foram pastoreados por Paulo, depois receberam carta de advertência. Ô povo de coração duro, eu quero ser a igreja melhor do que a igreja primitiva. Amém? Amém. Nós precisamos buscar isso. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve a igreja de Éfeso estava com uma dúvida, então ele escreve o primeiro capítulo, versículo 3. Eu vou ler na NVT, tá bom? Nova versão transformadora. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós e em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus, quero te pedir que teu Espírito Santo nesta manhã abra o nosso entendimento para a tua palavra, abra o nosso entendimento para a tua vontade, para que nós possamos tomar a decisão nesta manhã de estarmos no centro da tua vontade, obedecer o teu querer e fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Que nós saiamos desta manhã transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Filho, pelo poder do Espírito Santo. Que nossas mentes, que outrora estavam, Senhor, cauterizadas, sejam livres para pensarmos, Senhor, segundo Cristo Jesus, para a glória do Senhor. E que haja nesta manhã milagres, Senhor, prodígios e maravilhas, para que o nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema dessa mensagem é: o Senhor só tem um plano, plano A. Só tem um plano, plano A. Não existe no script de Deus plano B, plano C, D, E, F, G, H. Não existe, só tem um plano, plano A. É só o plano A. E você que está aqui nesta manhã, né, é muito comum, já aconteceu comigo muitas vezes, pensar: nossa, essa palavra era para fulano,
Nossa, se fulano tivesse aqui, não. Fulano, se Deus quiser, vai ouvir pela internet, vai ficar gravado, você manda o link para ele. Mas agora é para nós, nesta manhã. Nesta manhã, eu louvo a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. A primeira vez que eu tive a oportunidade de subir no altar, o pastor Alencar me incentivou a dar o meu testemunho. E ele falou: você vai lá, você conta o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. E eu falei: Jesus. Ele falou: você tem 20 minutos. Eu falei: para que tanto? É muito tempo. E eu falei: Jesus, 20 minutos para eu falar. Aquele mar de gente para mim era uma multidão. Uma multidão. Porque o que aconteceu? No plano A de Deus eu estava bem. Eu estava bem. Eu tinha uma excelente profissão. Um excelente cargo na empresa que eu trabalhava. E eu ainda eu era jovem, pasme você, tá bom? Porque a adolescente acha que a gente já nasceu com 40, né? Mas não. Eu era jovem. E eu estava cotado para ser eleito o jovem chefe do ano. Naquele ano eu estava bombando, quando Deus entrou na minha vida. Estava bombando. Eu recebi uma proposta para trabalhar num restaurante, 3 estrelas Michelin. O chefe tinha 1 estrela, já, no Brasil naquela época. Aí eu fui chamado também para fazer um estágio com o chefe mais renomado naquele período, na Espanha. Eu tinha que pagar só a passagem de ida e de volta. Eu ia ainda ganhar 600 euros por mês só para fazer o estágio lá, durante o verão europeu. E eu recebi a oportunidade, eu trabalhava numa universidade, naquele mesmo, eles fizeram lá e decidiram que eu ia ser o chefe da cadeira de garde-manger. Garde-manger significa cozinha fria, em francês. E eu ia ser o chefe da cadeira. Só que como eu acumulava outras atividades dentro da universidade, eles precisavam me mandar embora para me recontratar com um outro salário, porque senão eu ia ter um salário tipo reitor, não podia, né? Só que eu estava em crise existencial. Aquilo começou, sabe, um aperto, uma angústia que vem do nada, e você não está entendendo, mas tudo está dando certo, você ganha bem, você tem um ótimo trabalho. Eu tinha um carro, eu comprei, o sonho de todo mundo é ter um carro zero. E naquele ano eu comprei um carro zero. Falei, sabe, saí com o carro 0 quilômetro da concessionária. Falei, que demais, eu estou bombando. Só que nada daquilo estava me satisfazendo. Eu tinha uma namorada que eu só brigava com ela porque eu queria alguma coisa e ela, que eu nem sabia dizer para ela o que era. E a gente brigava o tempo todo. Eu estava numa angústia e eu estava insatisfeito. Insatisfeito e não sabia. Meu trabalho eu estava bem cotado, eu estava sendo cotado para fazer coisas maiores. No final de semana, eu era meio doido de trabalho, eu ainda fazia eventos, sabe, fazia jantares na casa de presidente de banco, sabe, eram lugares assim que o orçamento na época, 2000, você pensa você fazer um jantar na casa de uma pessoa e de R$1.500 só de material. É muito dinheiro naquela época. Hoje, eu fui com R$100 ontem no mercado esses dias. Meu Deus do céu, não trouxe nada. Nada. Absolutamente nada. Fiquei tão frustrado. R$108. Falei, não veio nada. Mas naquela época era muito dinheiro. Então eu ainda tirava um dinheiro bom por fora fazendo eventos. Casamentos em clube chique, no Jockey. E era demais. Mas aquilo não me satisfazia. E eu assim, eu não usava droga porque eu sou muito medroso. Então tinha 2 medos.
Quem me conhece, tenho medo de rato. Barata eu não tenho. A Andréia já está rindo. Ela sempre ri quando eu falo do rato. Ela é aluna da teologia. E eu tenho medo de rato. E eu tinha medo muito do meu pai imaginar que eu estava usando droga, porque meu pai, ele ameaçava e cumpria. Ele falava assim: se um dia eu te pegar, você usando droga, eu te mato. Então, na minha mente aquilo estava tão cauterizado que eu ia morrer. Entendeu? Eu ia morrer. Então, e aí eu tinha um outro problema, que eu pensava assim: se eu usar esse negócio, eu vou morrer. Ou morro de um jeito ou morro do outro. Eu não vou. Você entendeu? Então eu não fazia. Então eu não ficava buscando. E aí um dia, eu estava numa angústia tão grande. Tinha um rapaz que era faxineiro na universidade, e ele era crente. Ele falou: o que foi? Eu falei: rapaz, eu não sei. Eu sei que hoje eu não estou bem. Ele falou: é mesmo? Eu falei: eu não estou bem. Ele falou: mas você tem tudo. E jovem, magro, sem barriga, carro zero, estava bem na fita, estava muito bem. Aí ele falou: eu já sei o que é. Eu falei: como você já sabe? Ele falou: Jesus. Eu falei: você pode me explicar? Como Jesus? Ele falou: você precisa entregar sua vida para Jesus. Eu falei: mas rapaz, vai ser num passe de mágica que eu vou me preencher? Ele falou: mágica não é. É assim, é difícil eu te explicar, porque tem o Espírito Santo. Ele era muito simples, mas ele estava ali me evangelizando, né? Você não precisa ter doutorado para evangelizar. Você precisa amar Jesus. E aí ele começou a falar: porque tem o Espírito Santo. Ele falou: você aceita Jesus e o Espírito Santo vai morar em você. Esse vazio vai acabar. Falei: mas como que eu faço? Ele falou: eu não sou muito bom em orar, mas eu conheço uma pessoa que ora, e eu vou pedir para ela orar por você. E essa pessoa que orou por mim, ele começou a falar e eu comecei a debulhar em lágrimas. Ele falou: você precisa de uma igreja evangélica no final da oração. Eu falei: eu vou sim. E aí naquele dia eu já fui para a igreja. Aí eu cheguei em casa, na rua encontrei minha prima, eu falei: vou te falar um negócio, virei crente, hein? Naquele dia eu já virei crente. Ela falou: então vamos na minha igreja. Eu falei: onde é? No Bom Retiro. Eu falei: vamos, quando? Ela falou: sábado. Eu falei: nossa, não tem. Eu falei: é que eu queria tanto, porque eu senti, sabe quando você sente aquele gostinho? É igual criança que nunca comeu açúcar. Você coloca a primeira vez, ela fica: e eu fiquei daquele jeito, eu quero mais. Esse negócio foi bom. Foi bom demais, foi bom. Eu quero mais. E aí chegou o sábado, né? Eu não vi a hora do sábado de ir na igreja. E aí eu fui. E lá no Bom Retiro, a Santa Ceia era oficial, né? No sábado, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Então não tinha como você desviar ali, não. E eu fui no sábado, e aí pastor Alencar estava pregando. E pregava, eu falava: gente, esse homem me conhece da onde? Da onde que ele sabe essas coisas da minha vida?
E ele falava das perdas, das vitórias e tudo. E eu falava, mas não te completa. E eu falava, mas não me completa. Não é verdade. Como ele sabe, eu ficava, você contou para ele, Gleides? Ela falava, não, tá louco? Você acha que a gente vai chegando falando para o pastor assim, na igreja? Não, mas é porque ele está falando da minha vida. Ela falou, fica quieto, só ouve. Mas eu estava explodindo por dentro. Aí ele fez uma coisa muito perigosa. Ele falou, num apelo para não crentes, eu vou encurtar um pouco, viu? Eu fiquei 1 mês aceitando Jesus na igreja. 1 mês, até o pastor Alencar falar, chega, já entendeu. Jesus já entendeu, todo mundo já entendeu, você já se converteu, amém, chega. 1 mês, todo apelo eu ia para frente. Mas naquele dia, no primeiro dia, ele pegou e fez assim. Vou te usar, vem cá. Primeira vez na vida. Vem cá. Olha que honra. Sobe aqui. Nossa, primeira vez que eu uso o pastor Alencar na pregação. Aplausos ao Senhor. Nossa. Não, toca aqui. Foi demais, hein? Essa foi demais. Nossa, estou até emocionado. Aí ele fez assim, abre o braço. Ele falou, você que está aí, entendeu essa mensagem? Vem agora, vem aqui. Ele abriu o braço, eu levantei e fui lá. Aí eu abracei ele. Eu achei que era literal. Você entendeu? Eu achei que era literal. Aí ele me abraçou, eu chorei. Ele falou, se você precisar de mim, conta comigo. Eu falei, amém. Eu estou aqui toda quarta. Eu falei, eu vou vir então. Toda quarta, que horas? Ele falou, 2 horas. Eu mudei o meu trabalho. Eu não dava mais aula à tarde, porque toda quarta eu ia lá. E toda quarta eu ia lá. O pastor Jabes falava que era o trem do pastor Alencar, que ficava uma fila de pessoas para ter atendimento no trem do pastor Alencar. E eu era muito esperto, chegava primeiro para ser atendido. Locomotiva. E eu lá, mas ele disse, não era culpa minha, eu só estava obedecendo. Obrigado. Eu estava obedecendo, ele falou, vem, eu fui. E sem ele autorizar, ele estava me discipulando e eu exigia toda semana. Toda semana tinha uma dúvida. Toda semana tinha uma dúvida. E aí ele falou, tem que ir para a escola dominical. Tem que ir para teologia. Então, tudo eu fazia porque eu queria mais. Porque esse texto aqui, ele é uma realidade. Essa palavra aqui é um fato. Talvez você tenha saído da tua casa, você não está passando por uma fase muito boa da vida. Mas ninguém está, é assim. A economia não está boa, a Covid foi embora, mas ficou um problema econômico, né? Tem vacina, mas aí fica aquela discussão, se a vacina é boa, se a vacina é ruim. Aí depois a gente tem eleição, a gente não sabe como será o futuro. Mas tem um detalhe, se você entregar tudo ao Senhor, o seu futuro está garantido. E nesse meio do discipulado com o pastor Alencar, aconteceu uma coisa fantástica. Lembra que eu disse para vocês que eu não preciso de confirmação? Mas eu estava meio cético naquele período. Numa terça-feira o pastor Alencar, porque assim, as coisas que me marcam, eu guardo. E me marcou demais. Numa terça-feira, eu aluno de teologia, fazendo escola dominical, e na igreja regularmente, já não namorava mais, já tinha, filho. Eu estava entendendo que o negócio estava errado, porque quando você não é crente, você faz as coisas que desagradam ao Senhor. E eu queria agradar ao Senhor. O meu sonho era ser reconhecido como um homem de Deus. Que alguém dissesse, olha, vai o Valmir, é um homem de Deus. Então eu coloquei como propósito, não esqueçam,
Propósito, tá bom? Se você não esteve aqui no domingo passado, tá na internet, vai ouvir. Propósito. Eu queria muito ser um homem de Deus. E o pastor Alencar ligou na minha casa naquele dia. Eu contava tudo para ele sabia da minha rotina, né? E ele ligou para mim e falou: você conhece a passagem do chamado de Eliseu? Abra a tua Bíblia aí. Aí eu abri a Bíblia, ele leu comigo ali. E ele profetizou na minha vida que Deus estava me separando. Naquele momento. E eu chorei. Eu fui para o trabalho, gente. Eu fui dirigindo da minha casa à universidade, que era lá na Bresser com a Moca, chorando, orando em línguas, até lá. Não, porque ele falou que Deus estava naquele momento me separando. E eu fiquei tão feliz, porque quem sou eu para isso? Quem sou eu? Ontem eu estava fazendo um monte de coisa que desagradava o Senhor. Eu não roubava, não matava, mas não glorificava o Senhor. Eu fiquei tão feliz. E falei, mas eu pensei assim, o pastor Alencar falou isso, mas é um negócio que vai acontecer daqui uns 20 anos, né? Não é uma coisa para já, porque eu sou novo convertido. Tenho, sei lá, uns 4 anos de igreja. Isso é pouco, né? E eu pensei, não é para já não. Vou ficar aqui no palavra boa, maravilhosa, sabe? Mas aí no domingo, escuta essa. Eu fui para o culto de manhã, do jejum das causas impossíveis, depois de escola dominical. Aí na nossa sala de escola dominical, Mateus, o pastor Mateus, presbítero Vidal, a diaconisa Keila também eram dessa sala. Era uma sala bem grande de escola dominical. E nós estávamos estudando o livro de Atos. E aí, naquele dia, e nós tínhamos que falar toda a aula, Atos 1:8. Toda a aula. Naquele dia, o pastor Márcio, que era o professor da escola dominical, ele era assembleiano, mas o cara era cético, viu? Ele não dava muita atenção para a profecia, essas coisas. Ele era bem... E ele era um mestre lá na igreja. Mas aí, vamos orar, e ele começa a orar, e ele tem uma visão de que Deus estava quebrando correntes naquele dia. E eu pensei comigo, que bênção, né? Glória a Deus, Deus está abençoando alguém. Pena que não sou eu. Quando eu terminei de pensar, ele diz: Valmer, o Senhor está hoje quebrando as suas amarras. E ele falou, eu não contei para ninguém, que eu não sou bobo. Ele falou a mesma coisa que o pastor Alencar tinha falado. Eu falei, meu Deus. Mas veio de novo daqui uns 20 anos. Aí tinha um grupo de amigos, muito grande, e aí a gente combinou de ir no culto das 5, porque tinha culto às 5 e às 7. Não, tinha culto o dia inteiro lá no domingo no Bom Retiro. Era meio-dia, era 3 da tarde, era 5, era 7. Era culto o dia inteiro. E a gente combinou de ir no culto das 5. Chega lá. Aí eu estou esperando, tinha um balcão assim, e ficava um casal de pastor e um casal de diáconos. Aí eu estou esperando meus amigos, esperando eles chegarem. Aí o pastor toca no meu ombro e falou: nós não fomos nos apresentados até hoje. Te vejo sempre aqui na igreja. Falei, Valmir. Ele falou, pastor Sidney. Quando eu dei a mão para o pastor, ele começou a falar em línguas, só que aquele pentecostal, sabe? Que bate o pé. Eu falei, meu Deus, está todo mundo me olhando. E ele não largava da minha mão. E fala em línguas, que o Senhor manda te dizer. Hoje Ele está mudando a tua história. Eu falei, meu Deus, eu já entendi. Aí eu falava, Jesus, eu já entendi, amém.
Eu já entendi. E ele começou a falar que o Senhor estava quebrando as minhas algemas e que assim como ele dizeu, ele tinha uma obra na minha vida. Eu falei, meu Deus, mas que negócio é esse? Aí, vamos para o culto. Eu estava fazendo, a palavra não é encantado, né? Porque ela não cabe dentro do nosso cristianismo, né? Encanto é outra coisa, né? Mas eu estava maravilhado. Você é demais, pastor Mateus. Maravilhado com Isaías 6. E eu estava tão, sabe, como Deus aparece para um homem, se mostra em seu trono glorioso, ainda chama esse homem para a obra. Eu estava a semana toda pensando naquilo. Aí o pastor Jabes era casado com a pastora Zilmar. Aí a pastora Zilmar que ia pregar, ela fala, falei para Jabes, ela era aquele sotacão, assim, ela vivia em São Paulo, mas ela não perdia o sotaque de nordestina, de jeito nenhum. Eu falei para Jabes que é hoje, eu que ia pregar, porque nessa madrugada Deus me deu uma visão, uma pessoa me falou para dizer isso, isso e isso para ela, e eu vou pregar hoje, e eu quero que essa pessoa, porque Deus vai mudar. Eu falei, meu Deus, que bênção. Tem um abençoado, um aqui, ganhou na Mega Sena hoje aqui. E ela pregou lá em cima de Isaías 6, e eu, glória a Deus. E agora eu vou fazer o apelo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos virão para frente, mas somente um vai ser abençoado. Porque foi o que Deus me mostrou. Eu falei, mas se dá para pegar pelo menos as migalhas que caírem da mesa, né? Eu vou lá também. E fui. E o filho da minha prima, ele tinha uns 8 anos, ele foi comigo. E ficou do meu lado, abraçado comigo. E aí, de repente ele me cutuca e fala, a pastora está te chamando. Me deu um gelo no coração. Eu falei, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Temor, né? Veio se fiz alguma coisa errada. Eu falei, o quê? Ela está te chamando. Eu falei, ai meu Deus, vou fingir que eu estou orando, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada não. Fiquei duro. Ela está te chamando. Aí eu olhei, ela falou, vem aqui. Eu falei, aí? Ela falou, vem aqui. Eu falei, não, fala daí, daqui eu recebo, né? Ela falou, não, vem aqui. Não, eu fui subir, para subir no púlpito tinha a escada. Eu tropecei, estava muito nervoso, tropecei. Aí cheguei lá, ela falou, nessa madrugada eu estava orando e o Senhor me deu uma visão e era com você. Eu falei, como pode? E era com você. E aí ela disse, aquilo que o pastor Alencar disse, aquilo que o pastor Márcio disse, aquilo que o pastor Sidney disse. E naquele dia eu decidi. Eu entendi. Que era para eu entender que antes da fundação do mundo Ele havia me escolhido. E que Ele tinha um propósito para a minha vida. E que não era esquentar mais a barriga no fogão. Que não era mais dar aula. Que não era ganhar tanto dinheiro. Que não era correr atrás do próprio rabo, como um cachorro. Agora era para servir a Ele. E o pastor Alencar, tão entusiasmado quanto eu, ele fala, então vamos ver agora o seminário. Na mesma semana, vamos ver o seminário. E o Senhor me levou para o seminário. O Senhor me levou a fazer missões. Mas esse é o propósito de Deus para a minha vida. Mas por que eu estou te contando isso nesta manhã? Eu resumi bastante. Mas por que eu estou te contando isso nessa manhã? Que é para você largar o seu emprego? Não. Cada um aqui tem um propósito.
O Senhor tem um propósito especial com cada um aqui. Não existe os preferidos de Jesus. Aqui no texto diz que o Pai nos amou tanto, né, que comprou nossa liberdade com o sangue de Cristo. E através de Jesus nós fomos adotados. É o que o texto diz. Mas não importa o que está acontecendo. O que importa é o que Deus tem para a tua vida. E hoje é hora de nós olharmos para isso. Eu preciso disso. Por isso que o Senhor me fez lembrar da onde Ele me tirou. Eu não escolhi porque eu não tinha opção. Eu tinha muitas opções maravilhosas, mas nada superava Cristo. Nada era tão bom quanto Cristo. Nada era tão bom quanto servir ao único e suficiente Salvador. Nada era mais poderoso do que isso. A Europa não era mais poderosa do que isso. A gastronomia não era mais poderosa do que isso. Um salário excelente não era melhor do que isso. E o Senhor então Ele colocou no meu coração uma coragem para tomar uma decisão. Como diz Mateus 10, 37 e 39. Quem ama mais seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais filhos do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu trabalho do que a Jesus, não é digno dele. Quem ama mais o dinheiro do que a Jesus, não é digno dele. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o propósito do Senhor. E nesta manhã, nós precisamos sair daqui tocados pelo poder do Espírito Santo, para não voltarmos mais, como Pedro diz, como um cachorro que volta para o seu próprio vômito. Nós não. Porque nós somos dignos do Senhor. Nós somos dignos do amor dele. Ele nos libertou. E eu não tenho, aconteceu de maneira fantástica e maravilhosa comigo. O Senhor decidiu. Mas por que talvez Ele tenha feito? Eu penso hoje sobre isso. Por que talvez Ele tenha feito isso daquela maneira? Porque eu era soberbo. Eu era arrogante. Eu era prepotente. Eu era orgulhoso. Eu possuía. Você entende? E ele precisava me quebrar. Então ele usou muitos homens e uma mulher de Deus para falar comigo, para que isso fosse mudado. E me deu encorajamento para tomar a decisão. Então nesta manhã, que ele fortaleça você a tomar a decisão, a melhor decisão. Se coloque de pé. Porque se você amar as coisas mais do que a Deus, você não é digno dele. Mas através do sangue, foi um propósito do Pai, você foi alcançado pelo Senhor. João 15:16 diz: não foi vocês que me escolheram, fui eu que os escolhi. Foi Ele que nos escolheu. E que nesta manhã Ele nos dê coragem
coragem para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença, porque foi para isso que Ele nos chamou, para que nós possamos anunciar o seu reino, a sua justiça, que nós possamos hoje tomar uma decisão por Ele, que hoje nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios do amor do Senhor, cheios do fogo do Espírito, para que nós possamos fazer a vontade dEle. O propósito dEle na minha vida se cumpriu, e eu hoje estou traçando o caminho que Ele planejou, e há um caminho mais excelente para todos nós. Há um caminho mais excelente. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. E aí tem uma versão que diz que Ele me dará tudo aquilo que eu preciso. E eu achei bem interessante, porque Ele não me dará aquilo que não preciso, Ele só me dará o que eu preciso. Levante a sua mão. Senhor, no nome de Jesus, encha-nos, Senhor,